Canal da Professora Leda. Aula de hoje: medida diária. Oi, pessoal, tudo bem? Então, é o seguinte, nessa aula, tá, eu vou fazer um resuminho de área de figuras planas, que foram as últimas aulas de semana passada, que falaram sobre quadrado, retângulo, paralelogramo e triângulo, tá? Mas daí, para vocês entenderem melhor o que significa o tal do metro quadrado, tá? Primeiro eu vou mostrar o que é o metro quadrado. Então, a gente vai fazer assim, ó. Eu fiz 3 quadrados de 1 metro por 1 metro, tá? Então, ele tem 1 metro de comprimento e 1 metro de largura, um quadradão, tá? Então, a gente vai usar essa sala aqui, tá? E vamos medir para ver quantos metros quadrados tem aqui, ó. Então, ó, só para vocês terem a noção, ó, vai entrar dentro do metro quadrado, tá? Para vocês terem uma dimensão, qual que é o tamanho. Aqui, o segundo metro quadrado, tá? E o terceiro metro quadrado. Tá? Isso quer dizer o quê? Que nesse pedaço aqui, ó, nós temos 3 metros quadrados, tá? Para a gente medir essa sala, utilizando esse mesmo raciocínio, teria que fazer o quê? Colocar mais 3 metros quadrados aqui, tá? Que daria 6 metros quadrados, ok? E mais 3 aqui, que daria 5. Acertou. 9 metros quadrados, certo? Tá? Essa minha sala aqui, ela é 3 metros de comprimento por 3 metros de largura. Bom, agora pergunta, isso é viável? É fácil de todo mundo fazer? Tá, um pedreiro vai medir uma sala, vai pegar folha de sulfite e colar tudo e ver o tamanho do metro quadrado? É claro que não. Então, qual é a maneira mais fácil? Né? Pegar uma fita métrica ou uma trena e medir de uma ponta a outra, tá? Então, de uma ponta a outra, 3 metros, tá? E daí pega a fita métrica ou a trena de uma ponta a outra, 3 metros, tá? Qual é a continha mais fácil de fazer para descobrir quantos metros quadrados? 3 de comprimento vezes 3 de largura. Quanto que é 3 vezes 3? Não sei. Isso mesmo, 9. Se você falou 9, você acertou. Para recapitular o conteúdo anterior, lembram de potência? Lembram da multiplicação de números iguais? 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Ó, tá aí uma das explicações. Por que metro quadrado? Tá? Porque 3 vezes 3, potência ao quadrado, né? Uma coisa juntou a outra e juntamos os dois conteúdos. Tá? Conseguiram entender aí, galerinha? Valeu, obrigada. Área do quadrado e do retângulo. Qual que é a diferença entre quadrado e retângulo? Quadrado é porque os 4 lados são iguais. Retângulo, eles são os lados paralelos somente que são iguais, tá? Então, no quadrado, para calcular a área, seria a medida da base vezes a medida da altura. Aqui na base nós temos 3 unidades, na altura temos 3 unidades. Então, 3 vezes 3, 9, tá? Para tirar a dúvida aqui, contando os quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quadradinhos. Nesse retângulo aqui, qual que é a área dele? Vamos contar quantos quadradinhos tem na base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos tem na altura? 1, 2, 3, 4. 7 vezes 4, 28. Então, essa seria a área do retângulo. Quando as figuras não estão divididas em quadradinhos, o que a gente faz? Nós pegamos uma régua, medimos, tá? Ou, às vezes, tem exercícios que já é dado a medida da base e da altura. Agora, a área do paralelogramo. O paralelogramo é como se fosse um retângulo caidinho, tá? Então, seria assim, ó. O paralelogramo, tá?
é uma figura assim, correto? Ó, tá? Por que que o cálculo de área do paralelogramo também é base vezes altura igual do retângulo? Porque se eu tirar esse pedaço daqui, recortar e colocar aqui, ó, ele, na verdade, é um retângulo, tá? Então, como o paralelogramo é a mesma coisa que um retângulo, então eu também faço base vezes altura. Aqui, ó, base vezes altura. Por exemplo, se for dado uma base 4 centímetros e uma altura 3 centímetros, para calcular a área disso aqui, é só fazer 4 vezes 3. 4 de base vezes 3 de altura, que é igual a 12. Se é centímetro, então a resposta é centímetro quadrado. E área do triângulo, tá? Por que que a área do triângulo é base vezes altura divididos por 2? Então, o seguinte, eu fiz aqui, ó, um triângulo, tá? Então, aqui, ó, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, tá? Ó, vejam o que que eu fiz. Eu tenho duas partes, ó, do mesmo triângulo. Eu recortei elas. Se eu colocar aqui, ó, forma um quadrado ou retângulo, tá? Então, por isso que a área do triângulo é base vezes altura divididos por 2, porque eu tiro a metade do retângulo, aí vira um triângulo, tá? Então, por exemplo, para calcular, se a base desse triângulo fosse 5 centímetros, se a altura desse triângulo fosse 4 centímetros, para calcular a área, eu faria base 5 vezes a altura 4, tudo isso divididos por 2. 5 vezes 4, 20, divididos por 2 é igual a 10 centímetros quadrados.